O Lado Amor apresenta o programa Evangelho no Lar online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube, no site do Lado Amor, www.ladoamor.com, pelo YouTube, no Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify e principais plataformas de podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, conforme o horário que for visto. É com carinho e muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou Noélia Pontes e atualmente estudo no Lar do Amor, a Rua Viúva Lacerda, 101, Humaitá, Rio de Janeiro, RJ. O objetivo dessa apresentação é saber que o Evangelho deixado por Jesus é de amor e um encontro com Ele. O importante nesse momento é a união, a conexão com o plano espiritual para que haja harmonia em nossas mentes, pensamento e nos nossos lares. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, pode ser feito em família ou individualmente. De preferência, escolher um mesmo dia e um mesmo horário para acompanhar o Evangelho. Sejam muito bem-vindos, busquem um ambiente calmo e sem interferências para acompanhar o Evangelho no Lar. Você pode colocar um copo de água, uma garrafa com água, para que seja fluidificado pelos espíritos amigos para ajudar na nossa saúde. Você pode fazer uma prece para que seja um encontro especial com Jesus e quando Ele estiver e a espiritualidade junto, visitando o seu lar, fazer uma pequena leitura de uma página doutrinária, Minutos de Sabedoria, ou um livro espírita de Emmanuel, uma página de Emmanuel, ou de André Luiz. Solicitar que todos se acalmem, que acalmem seus corações, pensem em Deus para entrar em sintonia com os espíritos superiores, esquecendo um pouco os nossos problemas, os problemas que o mundo está passando, que estamos enfrentando, as mágoas, as maledicências, dificuldades. Permitir que só as energias boas penetrem em nossos lares para que haja harmonia. A leitura de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se-á por termo às provas do próximo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21.
Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Item 3. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda seria um engodo. Mesmo que essa certeza dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É dizer para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé do futuro pode consolar e infundir paciência, mas explica essas anomalias que parecem desmedir a justiça de Deus. Não explica essas anomalias que parecem desmedir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto o que de cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Também vamos ler a justificativa das aflições do Livro dos Espíritos, a pergunta 874. Essa pergunta 874, do capítulo 11 da Lei de Justiça e de Amor e de Caridade, a pergunta é a seguinte, 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injustos? E por que a esses sentimentos se misturam? É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, por um lado ilusório, que muitas das vezes a gente julga ou pensa que uma família é verdadeiramente feliz quando ela tem muitos problemas. Então a gente não tem olhos de ver nem ouvidos para ouvir, porque são problemas tão sérios que até a própria família ela vive tão preocupada com os problemas internos que muitas das vezes não dá nem tempo, não tem nem como você participar,
porque muitas das vezes você passa fome, passa dificuldade, não tem emprego, não tem dinheiro para se manter. Então, muitas das vezes as famílias ficam carentes, mas ficam solitas, sozinhas, entendeu? Então, é mais fácil para elas ficarem mais concentradas, né? E buscarem só aquela ajuda que é aberta para elas, que elas podem confiar. E outra leitura que é muito interessante, que foi sugerida, é A Justiça Divina, no livro A Justiça Divina, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou ler aqui para vocês. Na luz da justiça. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Identificastes os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Vistes pais e mães, aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotastes os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a terra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovastes os que se renderam à perturbação e à loucura, estragando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegastes a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusastes os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos acelerados. Contudo, nem de leve assinalastes a presença daqueles que o sitiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparcir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. A outra leitura que vamos ter também é o Instituto de Tratamento. O remédio justo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus 5, 4. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
número 12. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas, onde os amigos desencarnados que protegem as crianças, as criaturas, como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades. Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos dessa matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhes sejam amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que eles retomem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhes seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existe almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. E assim, meus amigos, vemos o trabalho da espiritualidade maior e o trabalho nosso de cada dia em prol de nossas vidas, de nossos acertos, das nossas quedas, de quando a gente se levanta, que a gente agradece, que a gente compreendeu a espiritualidade, o que ela quer e que espera da gente, e só nós somos os beneficiários de tudo. Só nós viemos aqui resgatar, mas também nos reerguer para uma nova vida, para uma nova trajetória, para ajuda a si mesmo e aos que estão mais próximos, que são os nossos próximos, mais próximos de nós, que é a família, que são os amigos, que são todos aqueles que sofrem e que estão no nosso caminho, pedindo ajuda e socorro, e pedindo e nos auxiliando também, que muitas das vezes conseguimos nos reerguer, e em busca disso a gente também aprende a ajudar
a amar o nosso próximo. Fiquem com Deus, boa semana e tudo de bom para todos nós.